Então o que que eu quero que você esqueça agora? Esquece que você é o Rodolfo Pérez de hoje, esquece a sua profissão, tudo de dieta, tudo da musculação, esquece tudo isso. E vamos voltar lá no começo da sua vida. Compartilha com a gente um pouco de como você foi o começo da sua vida, onde você nasceu, como foi sua criação, como que seus pais eles trabalhavam com o quê? Como você foi criado? Você tinha irmãos, não tem irmãos? Conta um pouco da sua infância pra gente. Perfeito, Renan. Bom, eu sou do Paraná. Paraná. Nasci em uma cidade chamada Nova Fátima, que acredito que você nunca ouviu Nunca falar e ouvi falar. talvez não ouça nunca na sua vida, porque é uma cidade bem pequenininha com 5.000 habitantes. Olha. Aí passei a minha infância numa cidade um pouco maior, Cornélio Procópio, uma cidade aí de 40.000 habitantes, que foi ali que aconteceu um grande episódio, né, na minha vida, onde tudo mudou. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai acabou se suicidando. Nossa, Então foi, Rodolfo. claro, né, um baque muito grande, né? Eu, minha irmã e minha mãe nos vimos ali sozinhos, eu uma criança, minha irmã uma pré-adolescente, e minha mãe, né, foi ali uma guerreira e nos criou ali com muito foco e muita dedicação. Minha mãe não me deixou herança financeira, mas me deixou aquilo que é muito mais importante. Quando eu começo, Renan, a ter preguiça de fazer alguma coisa ou até reclamar, a minha imagem, né? Eu me lembro da minha mãe, a gente morando em Londrina, que é uma cidade aí sim grande, né? Hum. Onde nós se mudamos, justamente para ela conseguir ter mais condições de trabalho e dar para a gente essa nossa educação. A minha imagem, ela pegando 12 ônibus no dia, com uma mala, né? Que tinha pobre, não tinha carro, não tinha nada. Fui ter carro depois de formado, né? Isso é uma outra história, uma outra, né? Já já a gente chega lá. Sim. Mas a gente muito pobre, né? Meu pai deixou apenas, né, dívida pra gente, né? Meu pai, acho que naquela época ele devia tomar Durateston escondido, viu, Renan? Por quê? O bicho era muito puteiro. É mesmo? Era um biscateiro No danado. Minha mãe, tadinha, só trabalhando Coitado. tal. O dinheiro que ele ganhava, acho que ele gastava com a amante, que não sobrava nada. Então era uma vida Olha. muito dura, realmente, né? Sim, sim. Enfim, mas aí fomos para Londrina e minha mãe, né, trabalhando cedo, à tarde, à noite, e algo até interessante também, minha mãe é professora. Então sempre tive um respeito, uma admiração com a minha profissão de hoje, que eu sou professor, né? Uhum. E aquilo era muito interessante porque ela sempre buscava lecionar para uma série superior à minha. Então, por exemplo, se eu estava na terceira série do primário, ela pegava à tarde a quarta série. Então, de manhã eu estudava a terceira série, à tarde eu ia com ela e estudava a matéria da quarta série. E à noite ela dava Olha. aula para adultos. Então eu ajudava ela também na educação para adultos. Então eu estudava muito, né, durante essa minha infância, porque também não tinha com quem me deixar, então ela acabava, né, unindo Levando. ali o útil ao agradável, né. Legal. E aí foi nessa luta toda até chegar o momento ali da proximidade com o vestibular. E naquela fase, quando eu tinha 15 anos, eu conheci o professor Valdemar Guimarães em uma palestra, né. Ou até voltando um pouquinho, eu tive uma infância devido a essa correria, né, de sem uma alimentação adequada, fui uma criança gordinha. Ah, é? Claro, para os padrões de hoje da obesidade infantil era um sobrepeso, mas na época eu me lembro que tinha eu e mais 2 apenas no colégio Você sofreu pra bullying? caramba, mas Que não era bullying na época, na né, era verdade aquilo zoação. fortalecia a É, gente, né. Claro que existem tipos, né, que realmente são traumatizantes para com criança, certeza. mas sabe por que que eu emagreci, Renan? É. Que um dia, na sala de aula, eu fui mal numa prova. Eu era muito estudioso, mas eu sempre fui muito levado, muito arteiro. Então o professor sempre ficava naquela, caramba, né? Não posso falar da nota porque ele vai bem, mas o moleque é tentado. E eu fui mal em uma prova. Aí a professora, no meio da aula, Rodolfo, você tá tão gordo. Na época era outra realidade. A gente tá Hum. falando aqui de 20, 30 anos atrás. Você tá tão gordo que tá vindo gordura no seu cérebro. E Nossa! você tá ficando burro. Caralho! Aí eu falei, eu vou emagrecer e vou mostrar pra Vou ela que eu tirar a posso. gordura do meu cérebro. E aí eu busquei uma academia de ginástica e comecei a prática de Meu, musculação com mentira. 12 anos de idade. Então foi pelo um bullying, eu mudei a minha vida. Então foi até um bullying Com positivo, né? certeza, Porque lá. realmente aquilo me incomodou, me envergonhou na frente dos Sério? alunos e eu fui à luta. E a minha criação também foi muito assim, Renan. Assim, Aham. minha mãe nunca admitiu até hoje, né? Minha mãe hoje é minha vizinha, eu tenho essa dádiva. Se eu reclamo alguma coisa, ela já vem e me levanta.
mas me levanta na burdoada, assim, né? Por exemplo, eu reclamar, nossa, mãe, tô trabalhando muito. Nossa, eu trabalhei a vida inteira e nunca reclamei. Né, na minha época eu não tinha tempo pra ter pânico, pra ter depressão, eu tinha que trabalhar. E aquilo, né? É Então eu fui foda. criado assim com bastante. É aquilo, você reclama, pô, tô trabalhando muito e tal, mas Graças a tô. Deus que tá Não, trabalhando. mas Ela tô já indo vem. lá, pô, eu chego com o meu carro lá, o cara demora. Aí sua mãe chega. É, você não pegou 12 ônibus. Nossa, Exatamente, isso é aquele tapa exatamente. na cara que você fala, meu Deus, graças a Deus eu tenho um carro e tudo bem que demora, Exato, entendeu? É, exato. são pequenos Importante, né, exemplos. ter essa memória, né. É. E aí conheci o professor Valdemar Guimarães em uma palestra, né, sobre musculação, nutrição, e aquilo foi me encantando, mas o que me encantou foi o fato da maneira como ele palestrava, aquela cultura muito além da educação física, ele falava de treino, mas começava a falar de física quântica, Não. de engenharia e não E o vernáculo do mestre. exato, aí eu: O "Caramba, jeito eu de eu falar quero um dele dia fazer isso, eu quero palestrar, eu quero escrever livros", mas eu não imaginava fazendo o quê, porque lembrando, pobre, eu precisava trabalhar. Não era esse glamour da nutrição, né, onde hoje nós temos condições de se formar e ter um consultório, etc, não existia esse lado, né. Então eu tinha aquela adorava estudar nutrição, mas não me imaginava fazendo aquilo, porque na minha cabeça eu precisava trabalhar, precisava de um emprego, e em si a nutrição não me daria aquilo. Quando chegou o momento da faculdade, eu fui fazer 2. Primeiro, Ô, louco. administração. Pô, é a maneira mais fácil, teoricamente, de conseguir um emprego, porque É. abrange várias áreas, né? O meu sonho era trabalhar em uma concessionária. Começar como vendedor, depois um dia ser um gerente, era a minha ambição ali de vida em si. E a nutrição eu comecei pelo lado assim de, pô, vou estudar o que eu gosto. Então eu fazia as 2 faculdades. Chegou no momento Como? Uma de manhã, uma noite? integral, né, uma de manhã e à tarde a nutrição na época era integral e à noite a Nossa, você estudava o administração. dia O dia inteiro. inteiro. E treinava quando dava ali na hora do Meu almoço, ia dando Deus um do céu. jeito, ia dando um Mas jeito. como você não trabalhava na época? Não, não trabalhava, aí Ah, só tá. estudava. Sim. Na verdade, aí entra o lado da musculação que nunca me abandonou. Tinha que comprar albumina. Pessoal, talvez vocês nem saibam, né, o que é albumina É. aqui, né? Muita gente, né? Mas suplementação era albumina, né? Então eu fazia bico de segurança. Final de semana eu trabalhava como segurança, né? Eu ganhava R$ 12 por noite. E aqueles Nossa. R$ 12 ia juntando, o pacote de albumina era 20. Então eu conseguia comprar uns 2 ali por mês, né? Olha E isso. aí ia fazendo bico, né? Mas principalmente segurança, né? Às vezes tinha 2, 3 festas na semana, ia dando o meu jeitinho ali e foi indo. Sim. E durante a faculdade, aí, lógico, né, sempre próximo do Valdemar, realmente sempre foi um grande mentor realmente da minha vida. E ele já disse, Rodolfo, não dá para você levar as duas. Foca na nutrição, uma área que realmente vai te dar muito retorno, é uma área que está em crescimento, etc. Aí eu abandonei a administração e foquei na nutrição. Na nutrição. Aí sim, né, começou ali a ter o foco, a visão de um dia trabalhar como nutricionista, que até Sim. então eu fazia o curso por prazer, Você não né, eu sabia não onde ia te levar, não né? imaginava, né, que teria assim eu tinha dúvida, será que isso aí um dia vai dar certo, né, É quem que muito vai louco. pagar por uma dieta? E é algo legal, meus amigos durante o curso, que treinavam comigo, começaram a perguntar: "Rodolfo, quanto que você me cobra para montar uma dieta?" Cobrar pra montar uma dieta? Que Aí louco, eu né? comecei: "Caramba, acho que o pessoal pagaria por isso", né, porque Que é estranho hoje, engraçado. pessoal, mas na época a nutrição era nutricionista clínico, né, para obesidade, É. diabetes, hospital, UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição, dentro de uma indústria, mas era inimaginável, assim, um consultório como nós temos hoje, né, onde alguém vai lá buscar um plano alimentar para ganho de massa e definição e Doido, né? outros, né, objetivos como nós temos hoje, né. Com certeza.